Abunda boashmaya netqadashmak, tetemalkutak, nehwedzevianak. Yao, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Imagine-se agora no topo de um despenhadeiro de arenito, no norte da Etiópia. O vento sopra forte, carregando o cheiro de terra seca e incenso antigo. À sua frente, um monge de túnica amarela aponta para uma corda feita de pele de cabra, o único caminho para o mosteiro de Debre Damon. Lá em cima, protegidos por séculos de isolamento e montanhas intransponíveis, estão guardados segredos que o resto do mundo simplesmente esqueceu. Ou, talvez, que alguns preferiram que ficassem escondidos. Estamos falando de algo que desafia o que você aprendeu na escola dominical ou no catecismo. Você já parou para olhar a Bíblia que tem na sua estante? Talvez ela tenha 66 livros, se você for evangélico, ou 73, se for católico. Mas e se eu te dissesse que existe uma tradição viva, uma nação inteira, que preserva 81 livros sagrados há quase 2000 anos? Seja muito bem-vindo ao canal Benevolência de Yao. Eu sou o Nico, e hoje, na nossa grande estreia, vamos mergulhar nos mistérios da Bíblia Etíope, o cânon mais antigo e extenso do mundo. Prepare-se, porque o que vamos discutir aqui hoje vai expandir sua visão sobre a espiritualidade e a história. Por que livros como Enoque e Jubileus fazem parte do dia a dia dos cristãos etíopes, mas foram deixados de fora no Ocidente? O que esses textos extras têm a nos dizer? Bom, é isso que vamos descobrir juntos nesta jornada pelas raízes dos remanescentes do povo do Criador Yao. Decidi criar este espaço para compartilhar meus estudos sobre textos que ficaram escondidos por séculos. Sabe, a Etiópia não é apenas mais um país no mapa. Ela foi uma das primeiras nações do mundo a abraçar a fé no Criador. E o segredo deles foi o isolamento geográfico. Enquanto o Império Romano passava por convulsões, concílios e reformas que editavam e filtravam as escrituras, a Etiópia, protegida por suas montanhas e pelo Mar Vermelho, manteve seus manuscritos intactos. Eles protegeram o que o resto do mundo perdeu na poeira do tempo. Aqui, no Benevolência de Yao, não vamos apenas ler versículos de forma mecânica. Não, nada disso. Vamos entender o contexto histórico, a fascinante cultura do reino de Axum e o que esses textos extras revelam sobre o nosso passado e o nosso futuro. O grande diferencial da Bíblia Etíope, conhecida como Mehader e Gabriel, é o que chamamos de cânon expandido. É como se fosse uma versão Director's Cut das Escrituras, entende? Com cenas e capítulos que a edição final que chegou até nós decidiu cortar. Pense no livro de Enoque, por exemplo. Ele é citado abertamente no Novo Testamento, na carta de Judas, mas foi preservado na íntegra apenas pelos etíopes. Por que o Ocidente o considerou apócrifo enquanto a Etiópia o considerou divinamente inspirado? É uma pergunta que nos faz refletir, não é? Enoque fala de anjos caídos, de sentinelas que desceram à terra e de visões celestiais que parecem tiradas de um filme de ficção científica épico. Mas, para os etíopes, isso é teologia pura. É a história real da interação entre o divino e o humano. Depois temos o livro dos Jubileus. Ele é frequentemente chamado de a Pequena Gênesis. Sabe aquela sensação de ler o Gênesis e sentir que faltam detalhes? Jubileus preenche essas lacunas. Ele revela segredos sobre a criação e a cronologia dos patriarcas que não estão na nossa Bíblia comum. E não para por aí. Existem os livros de Macabeus etíopes. E aqui vai um detalhe curioso. Eles são completamente diferentes dos livros de Macabeus que você encontra na Bíblia Católica. Eles contam histórias de resistência e fé sob uma perspectiva única, focada na soberania de Yao. Estudar essa Bíblia é como abrir uma cápsula do tempo. É olhar para a fé dos primeiros remanescentes antes das grandes instituições religiosas começarem a padronizar o que podia ou não ser lido. É uma busca pela pureza original, sabe? Mas eu sei o que você pode estar pensando agora. Nico, se esses livros são tão importantes, por que eles foram tirados? Bem, a resposta envolve política, poder e, claro, a dificuldade de tradução e transporte de manuscritos na antiguidade. O que era considerado complicado ou polêmico acabava ficando de fora. A Etiópia, porém, não teve medo da polêmica. Para eles, a palavra de Yao é vasta. Eles mantiveram a tradição de que a sabedoria não deve ser limitada por concílios humanos. E é por isso que hoje temos esse tesouro arqueológico e espiritual à nossa disposição. Neste canal, meu objetivo é postar orações de prosperidade, clamores
e tudo o que for possível para nos aproximarmos da benevolência de Yahu, sempre seguindo os ensinamentos originais de Yahusha. Queremos resgatar a essência que foi substituída por liturgias vazias. Este é apenas o começo da nossa jornada. Se você tem curiosidade sobre teologia profunda, arqueologia bíblica e quer sair do óbvio, você está no lugar certo. No próximo vídeo, eu vou detalhar o que o livro de Enoque diz sobre os vigilantes. Prepare-se porque esse assunto é explosivo. Mas antes de continuarmos, eu quero ouvir de você. Sim, você aí do outro lado. Já tinha ouvido falar que existia uma Bíblia com 81 livros? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você quer que eu analise primeiro. Sua participação é fundamental para construirmos essa comunidade. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá? Vamos estudar as Escrituras da forma que o Salvador nos ensinou, voltando às fontes, à língua e à cultura que ele viveu. E por falar em língua original, eu tenho um desafio para você hoje. Que tal se orássemos juntos em aramaico? Sim, a língua materna de Yahusha. Existe uma força, uma vibração diferente quando usamos as palavras que ele usou. O aramaico não é apenas um idioma morto. É uma língua de conexão direta com o cosmos e com o Criador. Muitas vezes, as traduções para o grego, latim e depois para o português acabam perdendo camadas de significado. O Pai Nosso, em aramaico, traz conceitos místicos muito mais profundos do que a versão que decoramos na infância. Vamos explorar isso agora. A oração começa com Avum de Boashmaya. Perceba o som. Avum não significa apenas pai no sentido biológico masculino. É uma combinação de Ab, pai, e Vum, ventre mãe. É a fonte de toda a vida, a respiração que sustenta o universo. É como dizer, pai, mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Consegue sentir a diferença? É uma oração focada em conexão cósmica e renovação espiritual. Não é apenas pedir algo, é sintonizar-se com a frequência de Yahu. Então feche os seus olhos por um momento. Respire fundo. Vamos fazer essa oração juntos, frase por frase. Eu vou dizer em aramaico e depois explicar a profundidade de cada trecho. Sinta a energia dessas palavras milenares ecoando no seu coração. Abvunda Boashmaya. Pai, mãe, respiração da vida, criador do cosmos. Sinta essa respiração entrando agora em seus pulmões. É o sopro da vida que nos conecta a tudo no que existe, desde a menor célula até a galáxia mais distante. Netkadash Shmak. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós. É um pedido para que a santidade não seja algo externo, mas uma luz que emana do nosso interior, transformando o ambiente ao nosso redor. É a purificação pelo som e pelo nome. Tete Malkutak. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando o sentimento que emana de vós. O reino em aramaico é como uma câmara nupcial, um lugar de união profunda. Não é um território político, mas um estado de ser onde estamos em harmonia com o Criador. Neve Tsevianak, que o seu e o nosso desejo sejam um só. Imagine a paz de não lutar contra o fluxo da vida, mas de querer o que a sabedoria suprema quer para nós. É o alinhamento da nossa vontade pequena com a grande vontade de Yahu. Aikana de Boashmaya Barha. Assim na terra como no céu. Que a harmonia que vemos nas estrelas e nas leis universais se manifeste aqui, na nossa rotina, nos nossos relacionamentos e na nossa saúde. É trazer o céu para dentro de casa. Ablan larma tsunkanan yaumana. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mas no aramaico, esse pão também é o entendimento, a iluminação necessária para o momento presente. É o sustento tanto para o corpo quanto para a alma faminta de verdade. Washbuklan, Chaubain, perdoa as nossas dívidas e ofensas. É um pedido para desatar os nós que criamos com nossos erros passados. É como limpar uma lousa para que possamos escrever uma nova história, sem o peso da culpa ou do ressentimento. Aikana daf knan shbukan lechayabain. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está a chave. A nossa libertação está ligada à nossa capacidade de libertar os outros. É um fluxo constante de benevolência que não pode parar em nós. Wela tarlan lnesiuna. Não nos deixes cair em tentação. No sentido original, é um pedido para não sermos enganados pelas aparências superficiais deste mundo, para não nos perdermos em ilusões que nos afastam do nosso propósito real. Ela patzan mimbisha. Mas livrai-nos do mal, ou melhor, da superficialidade.
O mal em aramaico muitas vezes se refere a agir de forma inoportuna ou estar fora de tempo e lugar. É um pedido de guia para estarmos sempre no caminho reto. Metul dilak malkuta wa haila wa teshbukta, pois vosso é o reino, o poder e a glória. É o reconhecimento final de que tudo vem da fonte e para a fonte retorna. É a entrega total à majestade de Yahweh, o Criador de tudo o que vemos e não vemos. Lahla malmin. Amém, para sempre. Amém. Esse amém é como um selo de confirmação, um que assim seja, que ressoa em todo o nosso ser. É a afirmação de que confiamos plenamente nessa conexão que acabamos de reafirmar. Uau, você sentiu isso? A vibração dessas palavras é diferente, não é? É como se estivéssemos limpando a poeira de um espelho antigo e finalmente conseguíssemos ver nosso reflexo espiritual com clareza. É essa a jornada que eu quero propor a você aqui no canal. A Bíblia etíope e o aramaico são ferramentas poderosas. Elas não servem apenas para acumular conhecimento intelectual, mas para transformar a forma como vivemos. Quando entendemos que livros como Enoque nos alertam sobre forças espirituais reais, nossa oração muda. Quando percebemos que o livro dos Jubileus nos mostra um Criador que planejou cada detalhe do tempo, nossa ansiedade diminui. Passamos a confiar mais na benevolência de Yahweh. Passamos a caminhar com a certeza de que não estamos sozinhos nesta jornada. Sabe, muita gente me pergunta por que eu foco tanto na Etiópia. E a resposta é simples: gratidão. Gratidão por esse povo ter guardado o tesouro enquanto o resto do mundo estava distraído. Gratidão por eles terem mantido a Arca da Aliança, física ou espiritualmente, viva em sua cultura. A Etiópia é mencionada na Bíblia mais vezes do que quase qualquer outra nação, exceto Israel. Desde o Gênesis, com o rio Gion, até os Salmos, que dizem que a Etiópia estenderá as mãos para o Criador. Há uma promessa profética sobre essa terra e sobre o conhecimento que ela guarda. E agora, esse conhecimento está chegando até você. Não é por acaso que você deu o play neste vídeo hoje. Talvez sua alma estivesse buscando algo mais profundo, algo que as explicações tradicionais não conseguiam mais satisfazer. Bem-vindo ao lar dos buscadores da verdade. Eu quero que este canal seja um porto seguro para você. Um lugar onde possamos questionar, estudar e, acima de tudo, crescer. Vamos explorar juntos os manuscritos do Mar Morto, as tradições dos essênios e como tudo isso se conecta com a Bíblia etíope de 81 livros. Imagine o que mais está escondido nas bibliotecas de Axum ou nos mosteiros suspensos das montanhas Simien. Há relatos de textos que falam sobre a infância de Yausha, sobre as viagens dos apóstolos para terras distantes e sobre a sabedoria de Salomão que nunca chegou ao Ocidente. Tudo isso está à nossa espera, mas precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A liturgia moderna muitas vezes simplificou demais as coisas, tirando o mistério e a reverência. Aqui, nós queremos resgatar esse temor respeitoso diante do sagrado. Por isso, o desafio está lançado. Você topa aprender mais sobre a língua oficial do Salvador? Você topa mergulhar nesses textos proibidos ou esquecidos para encontrar as pérolas de sabedoria que eles contêm? Se a resposta for sim, então já somos parceiros de caminhada. Lembre-se, o conhecimento sem ação é apenas informação, mas o conhecimento aplicado com fé gera transformação. Ao estudarmos a Bíblia etíope, não estamos apenas lendo história antiga. Estamos buscando chaves para a nossa prosperidade e proteção hoje. Na Etiópia, a Bíblia não é apenas um livro de domingo. Ela regula a vida, o calendário, as festas e a identidade do povo. Eles vivem as escrituras de uma forma orgânica. E é essa organicidade que eu desejo para cada um de vocês que me acompanha. Eu preparei uma série de estudos incríveis. Vamos falar sobre os gigantes mencionados em Enoque. Quem eram eles realmente? Vamos falar sobre o calendário solar de Jubileus e por que ele é diferente do calendário lunar que a maioria segue. Tem muita coisa boa vindo por aí. Quero também dedicar momentos para clamores específicos, orações de quebra de maldições, clamores por saúde e, claro, as orações de prosperidade baseadas nos salmos aramaicos. A benevolência de Yahweh é infinita e ele quer que seus filhos vivam em abundância. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Deixe seu like para que o algoritmo entenda que este conteúdo é relevante e possa alcançar mais pessoas que também estão sedentas por essa verdade. Compartilhe este vídeo no seu grupo de estudos ou com aquele amigo que ama a teologia. Sabe,
Às vezes, a verdade está escondida à vista de todos, esperando apenas que alguém tenha a coragem de procurá-la. Os etíopes tiveram essa coragem por 2 milênios. Agora é a nossa vez de honrar esse legado e trazer essa luz para o nosso tempo. Eu me sinto honrado em ser seu guia nesta jornada inicial. O canal Benevolência de Iao é um projeto do coração, fruto de anos de pesquisa e principalmente de uma busca pessoal por uma conexão mais real com o Criador e com Yahushua. Antes de encerrarmos este nosso primeiro encontro, eu gostaria de deixar uma reflexão. No livro de Enoque, ele diz que no fim dos tempos, o conhecimento aumentaria e os escolhidos entenderiam as parábolas. Será que não estamos vivendo exatamente esse tempo? A tecnologia que nos permite estar conectados agora, você aí e eu aqui, é a mesma que está trazendo à tona manuscritos que ficaram enterrados por eras. Nada é por acaso. O véu está sendo levantado e a Bíblia etíope é uma parte essencial desse quebra-cabeça. Pense sobre as palavras da oração em aramaico que fizemos hoje. Deixe que o Avum ressoe em você durante todo o dia. Sinta-se como um filho amado da fonte da vida, protegido pela luz que brilha dentro. Entre e fora de você. Eu vou ficando por aqui, mas nosso diálogo continua nos comentários. Vou ler cada um deles com muito carinho. Diga-me, o que mais te surpreendeu hoje? Foi o número de livros? Foi a oração em aramaico? Ou foi a história dos monges etíopes? Não importa qual seja sua dúvida ou curiosidade, saiba que aqui tratamos tudo com muito respeito e profundidade. Não estamos aqui para atacar a fé de ninguém, mas para enriquecer a fé de todos com as raízes que foram cortadas da árvore principal. Que a benevolência de Iau esteja sobre sua casa, sobre sua família e sobre seus projetos. Que a sabedoria de Yahushua ilumine seus passos e que você encontre a prosperidade em todos os sentidos da sua vida. Esse é o meu desejo sincero para você. Fique atento ao próximo vídeo. Vamos entrar fundo no mundo dos vigilantes e entender por que o livro de Enoque foi tão combatido por alguns líderes do passado. Você não vai querer perder. Eu garanto que sua visão sobre o mundo espiritual nunca mais será a mesma. Um grande abraço do Nico. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. Até breve, aqui no canal Benevolência de Iao. Lahlam Almin. Amém! E só mais uma coisa antes de eu desligar. Você sabia que a Etiópia é o único país da África que nunca foi colonizado? Isso diz muito sobre a força e a proteção que eles carregam por guardar essas escrituras. Pense nisso. Até a próxima. Ainda está por aqui? Ótimo. Então deixe-me contar um pequeno detalhe sobre o livro dos jubileus que eu ia esquecendo. Ele detalha exatamente como os anjos ensinaram a agricultura e a medicina aos primeiros homens. É fascinante como a tecnologia antiga é descrita nesses textos. Isso nos faz pensar se o que chamamos de evolução não foi, na verdade, um aprendizado guiado. Mas isso é assunto para um vídeo inteiro, não é? Prometo que vamos chegar lá. Agora sim, me despeço de verdade. Fiquem com o Criador. A jornada apenas começou. Cada página da Merhader Gabriel é um convite para o desconhecido. E eu estou muito feliz de ter você ao meu lado nessa exploração. Que a luz de Iau guie seu caminho hoje e sempre. Sabe, às vezes eu me pergunto como seria o mundo se todos tivessem acesso a esses 81 livros desde o início. Talvez nossa compreensão do divino fosse muito mais ampla, menos limitada por regras humanas e mais focada na experiência espiritual direta. Mas o tempo de Iau é perfeito. Se esse conhecimento está se tornando acessível agora, é porque agora estamos prontos para recebê-lo. A maturidade espiritual nos permite ler esses textos com discernimento e sabedoria, extraindo o que é bom. E é exatamente esse discernimento que vamos exercitar aqui. Não vamos aceitar tudo cegamente, mas vamos analisar com o coração aberto e a mente afiada, sempre comparando com os ensinamentos do Salvador Yahushua. Afinal, ele é a palavra viva. E todas as palavras escritas, sejam 66, 73 ou 81, devem nos levar a ele. Devem nos levar a uma vida de mais amor, mais justiça e mais conexão com o Pai. Esse é o teste final de qualquer escritura. Então, prepare seu café, pegue seu caderno de anotações e se prepare para os próximos episódios. O que o mundo esqueceu, a Etiópia guardou. E o que a Etiópia guardou, nós vamos redescobrir juntos. É uma promessa. Obrigado por sua audiência e por sua energia positiva. Sinto que estamos começando algo muito especial aqui. Uma comunidade de remanescentes, unidos pela busca da verdade e pela benevolência de Iau.
Até o próximo vídeo, pessoal. E lembre-se, Abvunda Boashmaya. Respire a vida, respire a paz. Você é parte de algo muito maior do que imagina. O Criador do cosmos conhece o seu nome e guia os seus passos. Confie e caminhe na luz. Agora sim, encerramos. Mas o estudo nunca para. Continue buscando, continue perguntando, continue crescendo. O canal Benevolência de Yao estará sempre aqui para apoiar sua caminhada. Fiquem em paz e até logo. Sabe, quando eu comecei a estudar o aramaico, percebi que a palavra para pecado em aramaico é kata, que significa errar o alvo. Não é algo imperdoável, é apenas um erro de pontaria. Isso muda tudo, não acha? Nos dá a chance de tentar de novo, de ajustar o foco. E a Bíblia etíope nos ajuda a ajustar esse foco. Ela nos dá mais pontos de referência, mais histórias, mais sabedoria para que possamos finalmente acertar o alvo da nossa missão aqui na Terra. É sobre isso que vamos falar nos próximos meses. Eu realmente não consigo conter o entusiasmo. É como se eu tivesse encontrado um mapa do tesouro e estivesse agora abrindo o baú diante de vocês. E o melhor de tudo é que esse tesouro não diminui quando é compartilhado. Ele se multiplica. Cada um de vocês que aprende algo novo e aplica na sua vida está multiplicando a luz de Yao. E é assim que transformamos o mundo. Uma alma de cada vez, um conhecimento de cada vez. Obrigado por fazerem parte disso. Vou deixar vocês com o som do aramaico ecoando em suas mentes. Netkadash Shmak, que a luz brilhe. Que a sua luz brilhe intensamente hoje. Um abraço fraterno e fiquem com Yausha. Até a próxima, buscadores da luz. O mistério nos aguarda e a verdade nos libertará. Tchau, tchau. Sempre que eu penso na resistência do povo etíope, eu me lembro que a fé deles não é algo de livros apenas. É algo de pele, de sangue, de alma. Eles guardaram a Bíblia de 81 livros, não como um objeto de museu, mas como um manual de sobrevivência espiritual. E é esse espírito de resistência e preservação que eu quero trazer para nós. Em um mundo que tenta diluir tudo, que tenta tornar a espiritualidade algo superficial, nós vamos cavar fundo. Vamos buscar as águas profundas dos poços antigos, como diziam os patriarcas. A benevolência de Yao é o nosso escudo e a sabedoria de Yausha é a nossa espada. Com essas ferramentas, não há mistério que não possamos explorar e não há desafio que não possamos vencer. Estamos juntos nessa, do começo ao fim. Agora, realmente encerro este episódio, mas sinto que uma semente foi plantada hoje, que ela cresça e dê muitos frutos na sua vida. Nos vemos em breve para falarmos sobre os segredos de Enoque. Não perca por nada. Paz e luz para todos. Abunda Boashmaya, Netkadashmak. Tete Malkutak. Nehwed Zevianak. Yao, nas tuas mãos entrego o meu espírito.